Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, amados irmãos. Nós estamos estudando sequencialmente, verso a verso, a magnífica carta do apóstolo Paulo aos cristãos efésios. E apenas para que você tenha um senso de continuidade, permita-me lembrá-lo que nós iniciamos os nossos estudos no primeiro versículo desta carta, e até aqui nós fizemos 2 estudos neste verso. No primeiro, eu apresentei a vocês uma biografia de Paulo, e nós fomos muito desafiados pelo seu exemplo de intensa devoção, zelo e abnegação por Cristo. No segundo estudo, nós consideramos as credenciais apostólicas de Paulo e qual relação isso tem com a igreja atual e conosco individualmente. Hoje, depois de um hiato aí de cerca de 2 semanas, nós temos o nosso terceiro estudo. E nós vamos continuar seguindo de perto o que Paulo diz sobre si mesmo na introdução a esta carta e o que isso nos ensina. Leiamos então Efésios capítulo 1, verso 1. Efésios capítulo 1, verso 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ó Deus, rogamos em nome de Jesus Cristo, vamos a Ti, na confiança dos méritos do nosso Senhor e Salvador, para que o Senhor nos conceda aquilo que precisamos, ó Deus, para Te agradarmos mais ainda na nossa obediência, na nossa compreensão e prática da palavra de Deus. Ajuda-nos, abre os nossos olhos, abre os olhos da Tua igreja, para que veja as maravilhas do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Paulo já havia dito que era um apóstolo de Cristo Jesus, declarando assim que foi chamado e enviado por Cristo, da mesma maneira que os 12, com autoridade para falar em nome de Deus, a fim de edificar a igreja e fornecer a revelação final das Sagradas Escrituras. A expressão de Cristo Jesus comunica aqui tanto posse, propriedade, quanto alguém que foi enviado por Jesus Cristo. Vimos algo disso na semana passada, ou no estudo anterior, melhor dizendo. Paulo entende que ele não somente é propriedade de Cristo, mas também é o seu enviado especial, um embaixador plenamente autorizado e enviado por Jesus. Ele não podia pensar em si mesmo e no seu apostolado, senão em termos de uma propriedade do seu dono, do seu proprietário. Apenas o fato dele se apresentar como um apóstolo de Cristo Jesus, meus irmãos, já seria suficiente para afirmar a sua autoridade e garantir a aceitação da sua doutrina. Mas no fluxo do texto ele adiciona o seguinte: por vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Esse acréscimo pode soar redundante, afinal, se ele é um apóstolo, é porque foi da vontade de Cristo que veio ao mundo com a autoridade recebida de Deus e para fazer a vontade do Pai. Jesus mesmo disse isso várias vezes, que ele veio não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. No final das contas parece dar na mesma, mas Paulo, meus irmãos, nunca usa uma palavra aleatoriamente, destituída de maior importância e significado, para formular os seus pensamentos inspirados pelo Espírito Santo. É como se essa declaração complementasse a outra e fosse, por assim dizer, um apelo à última instância para justificar o seu apostolado. Noutras palavras, se os opositores de Paulo não consideram suficiente o nome de Cristo para inspirar temor e receber a autoridade do apóstolo, então Paulo apela a Deus na tentativa de inspirar-lhes a devida reverência e temor. Paulo não é o tipo de homem, meus irmãos, que se deixa arrebatar por loquacidade frívola ou verborragia, tal qual um estudante que vai fazer uma prova de vestibular e fica com o discurso prolixo, girando em círculos, como que enchendo linguiça porque não domina o assunto. Paulo não é esse homem. O apóstolo, na verdade,
está cheio e controlado pelo Espírito Santo, redigindo palavras divinamente inspiradas com meticuloso cuidado. Por isso, nós não devemos passar apressadamente por essas declarações preliminares de qualquer epístola, querendo chegar a algum versículo favorito ou a algum assunto pelo qual temos interesse ou curiosidade. Ao fazer esse acréscimo aqui por vontade de Deus, Paulo está enfatizando aqui pelo menos duas coisas. E hoje nós vamos ver a primeira delas. Em primeiro lugar, Paulo está enfatizando aqui a ação soberana de Deus na sua chamada apostólica. Paulo está reiterando que o seu apostolado não foi por mérito pessoal, impulso humano ou ambição presunçosa, mas pela iniciativa e vontade de Deus. E é sobre essa base que ele afirma sua autoridade, especialmente quando o seu apostolado é posto em dúvida. E essa é uma das declarações mais importantes que Paulo faz a respeito de si mesmo, a de que ele é um chamado, um escolhido por Deus para ser apóstolo. E é por isso que ele repete isso em outras de suas cartas. Ele faz uma declaração semelhante aos Romanos, no primeiro versículo da carta aos Romanos. Vá até Romanos capítulo 1, verso 1, nós vamos analisar aqui alguns textos em que essa declaração se repete. Romanos capítulo 1, verso 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Sim, diz ele, sou um apóstolo, um homem chamado, um homem escolhido por vontade soberana de Deus, através de Jesus Cristo. Ele expressa a mesma verdade em 1 Coríntios capítulo 1, verso 1. Você vai avançando. Vamos adiante nas cartas paulinas. 1 Coríntios capítulo 1, verso 1. Diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo. E nós lemos a mesmíssima coisa em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Você vai avançando. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. E mais adiante, novamente, ele introduz uma declaração a respeito do caráter soberano do seu chamado lá em Colossenses, capítulo 1, verso 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. E aí o apóstolo segue fazendo o mesmo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A mesma coisa o apóstolo diz em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1. Agora eu quero que você retroceda um pouco, e no capítulo 1 de Gálatas, você vai observar que Paulo é ainda mais enfático. Gálatas, capítulo 1, verso 1. Gálatas, primeiro capítulo, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Deixe-me fazer alguns comentários aqui sobre essa declaração. Nota-se claramente que a carta aos Gálatas é a epístola em que Paulo afirma com maior veemência e vigor o seu chamado apostólico, visto que a sua chamada era rejeitada com igual firmeza. Ele não diz apenas que é um chamado apóstolo por vontade de Deus, como o faz nas suas outras cartas. Sim, ele diz isso, mas ele acrescenta aqui duas negativas. Não da parte de homens, a primeira, nem por intermédio de homem algum. Quando Paulo diz aqui que ele não foi chamado da parte de homens, ele quer dizer que a origem da sua chamada não tem origem
na vontade de homem nenhum, porque não há ninguém que tenha autoridade para chamar outrem para o ministério, é o que Paulo está dizendo. Como o próprio Paulo diz no capítulo 4 desta carta, somente Deus, diz na carta aos Efésios, eu quero dizer, é somente Deus quem designa uns para apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. E Hebreus capítulo 5, versículo 4, referindo-se ao sacerdócio, diz que, abre aspas, ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, fecha aspas. Os falsos apóstolos, meus irmãos, faziam exatamente o contrário. Eles usurpavam essa honra para si, tinham uma chamada ilegítima, eles assumiam o ministério de modo irregular, com motivos ímpios, não por meio de uma boa consciência, como era recomendado nas cartas do Novo Testamento. A outra negativa que Paulo adiciona ao se apresentar aos cristãos da Galácia, nem por intermédio de homem algum, significa que o chamado de Paulo não pode ser comparado com o chamado de um pastor comum. Os pastores ou presbíteros eram constituídos por intermédio de outros homens, de outros presbíteros. O próprio Paulo, conjuntamente com Barnabé em sua primeira viagem missionária, diz Atos 14, 23, promoveu a eleição de presbíteros em cada igreja, Atos 14, 23. E ele ordenou a Timóteo e a Tito que fizessem a mesma coisa. Por exemplo, lá em 1 Timóteo 5, 17 e em Tito capítulo 1, versículo 5. E que os apóstolos eram escolhidos de um modo diferente de outros pastores, fica bastante evidente quando Matias foi designado para ocupar o lugar de Judas. E isso ocorreu através do método de lançar sortes, para deixar claro que a chamada de alguém para ser apóstolo deveria se consolidar por meio de um ato soberano de Deus, e portanto era um dom e ofício diferentes dos demais. E para reforçar a soberania de Deus na chamada apostólica, nós podemos lembrar ainda o que vimos já em estudos anteriores, que foi Cristo quem escolheu os 12. Então, o apóstolo estava sempre falando sobre esse seu chamado como resultado da livre graça de Deus, sobre esta separação cuja origem foi uma ação soberana de Deus. E se nós quisermos compreender melhor o elemento da soberania divina no chamado de Paulo, há uma passagem ainda no livro de Gálatas em que ele deixa mais explícita a dimensão da soberania de Deus na sua chamada. Olhe Gálatas ainda no capítulo 1, versos 14 até 16. Gálatas 1, do verso 14 ao 16, Paulo diz assim: no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Quando Deus separou Paulo e o deu como apóstolo aos gentios, o que o texto diz? Desde o ventre materno, ele próprio diz aqui. Não foi apenas na estrada de Damasco que Paulo foi chamado para ser um apóstolo, como resultado de um pensamento posterior de Deus, após Cristo ter escolhido os 12. Os 12 não foram suficientes, então vou chamar Paulo, porque as circunstâncias exigem isso. De maneira nenhuma, meus irmãos, ele foi separado para ser um especial pregador do Evangelho desde antes do seu nascimento. Foi pré-ordenado por Deus, independente das circunstâncias, mérito pessoal ou qualquer outra coisa que constrangesse Deus a fazê-lo. Jeremias diz algo semelhante quando descreve o seu chamado para ser profeta. Veja Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias capítulo 1, verso 5. Jeremias 1,5 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. E você vê, meu irmão, a mesmíssima coisa em relação a João Batista. Olhe Lucas capítulo 1, versículo 15.
Lucas capítulo 1, versículo 15. Diz assim, Lucas 1,15. Pois será, referindo-se a João Batista, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do nascimento. Que extraordinário, um bebê cheio do Espírito Santo. E há um sentido em que é correto dizer que a mesma coisa é verdade a respeito de Moisés, Sansão e tantos outros. Por que isso? A resposta está lá em Atos, capítulo 15, verso 8. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Atos, capítulo 15, verso 18. Então Paulo não quer que ninguém cometa o erro de pensar que ele nominou a si mesmo como apóstolo, à semelhança dos falsos mestres, ou que ele foi estabelecido nessa posição por intermédios de homens ou da igreja. Ele é um apóstolo tão somente pela vontade soberana de Deus. E ele amava, meus irmãos, expressar a grande e fortíssima realidade desta vontade pré-ordenada de Deus, do eterno conselho e propósito divinos. Vê-se isso claramente em Romanos, capítulo 9, verso 13, quando ele cita as seguintes escrituras: amei Jacó e aborreci Esaú. Romanos 9, 13. E quando Deus amou Jacó e rejeitou a Esaú, antes que eles nascessem. Veja os versos 11 e 12 de Romanos, capítulo 9. Vai esse texto. Romanos, capítulo 9, versos 11 e 12. Romanos, capítulo 9, versos 11 e 12 diz assim: todavia, antes que os gêmeos nascessem, está se referindo aqui a Jacó e Esaú, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Paulo amava essa doutrina da soberania de Deus e de expressá-la em seus escritos. Assim, quando Paulo diz que é um apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, ele está nos colocando face a face com a grande e gloriosa doutrina da soberania de Deus. O que significa que Deus ordena e conhece de antemão, desde a eternidade, tudo o que venha a acontecer. E Paulo aplica isso ao seu chamado apostólico. No caso deste homem, nós vemos isso claramente, não vemos? Isso fica muito evidente na vida de Paulo. Tudo na vida de Paulo alude à soberania de Deus. Noutra ocasião, nós já consideramos a sua maravilhosa preparação e formação no judaísmo e na cultura grega clássica. Nada disso aqui foi acidental. Nada disso aqui foi fruto do acaso. Ele nasceu em Tarso, naquele importante centro de estudos e cultura, localizado na Ásia Menor, em pé de igualdade com Atenas na Grécia e Alexandria no Egito. Por causa disso, ele tinha a cidadania romana, nasceu um cidadão livre. E quando ele foi estudar em Jerusalém, ele concluiu sua sólida e avançada formação teológica sob a mentoria do grande e lendário Gamaliel, um dos rabinos mais citados da história. Tudo isso estava na mente de Deus anteriormente. E Deus o fez acontecer no momento certo, no momento exato. Deus preparou tudo isso. Tudo fazia parte do grande plano de Deus. Deus dotou Paulo com algumas vantagens naturais e políticas, além de uma sólida formação na cultura hebraica e helênica, para posteriormente, no momento certo, usar tudo isso para sua própria glória e louvor. E por causa desse nascimento privilegiado como cidadão romano, e daquela curiosa mistura de cultura grega e cultura hebraica em sua formação, Paulo circulou livremente pelo Império Romano, pregando o evangelho a todos, primeiro aos judeus e depois aos gregos, fazendo-se tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns, como ele diz em 1 Coríntios 9, 22. Deus preparou esse homem para os seus propósitos. Não estava no poder e nos méritos de Paulo ser quem ele foi. Ele mesmo diz, num outro texto, sou o que sou, pela graça de Deus. E nisso, meus irmãos, há uma questão de relevância prática para nós mesmos. Existe uma direta relação entre a ação soberana de Deus e os nossos dons naturais e vantagens circunstanciais. Foi Deus quem criou e moldou com características e dons naturais particulares cada um de nós. Não é isso que está envolvido naquele belíssimo poema
sobre a soberania e a onisciência de Deus no Salmo 139. Olha o Salmo 139, do verso 13 ao 16. Salmo 139, do verso 13 ao 16. Salmo 139, do verso 13 ao 16, diz assim: Tu que criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Mas olha só, Deus não somente nos moldou e dotou com características e dons particulares e únicos, como Ele também estabeleceu onde nós nasceríamos e que tipo de cultura nós teríamos acesso. É isso que Paulo diz aos atenienses durante seu discurso no Areópago, em Atos capítulo 17, versículo 26. Vá a Atos capítulo 17, versículo 26. Atos 17, 26. Diz assim: de um só, referindo-se aqui a Adão, fez ele todos os povos. Deus fez de Adão todos os povos, para que povoassem toda a terra. Agora atenção aqui. Tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Que passagens fabulosas, meus irmãos. O homem não cria seus próprios dons, talentos, características, personalidade, nem mesmo escolhe aonde vai nascer. Isso tampouco é fruto do acaso, mas é obra da soberania de Deus, da vontade soberana de Deus. Deus nos faz de modo especial e admirável e nos dota graciosamente com certas qualidades e características e nos traz à existência em uma certa época e lugar. Em outras palavras, a explicação, por exemplo, das vantagens naturais e da superdotação de um Einstein ou de um Shakespeare não está neles mesmos e em seus poderes, mas em uma dotação vinda do alto. Ainda que eu vivesse 1000 anos, eu não poderia me tornar como eles, poderia no máximo talvez imitá-los com muito esforço, mas nunca reproduzir exatamente aquilo que eles fizeram, porque isso não me foi concedido por Deus. Deus concedeu-me outros dons e vantagens naturais, assim como para você, de acordo com o seu propósito único para a minha vida, em conexão com a história da redenção. Então, é Deus quem dota os homens de dons e vantagens naturais na medida apropriada para executar seus sábios e soberanos propósitos. Portanto, é antibíblico desprezar dons e vantagens naturais. Dou ênfase a isso porque os evangélicos brasileiros parecem dar prêmio à ignorância quando eles dão a entender que uma vez que nós nos convertemos, nós devemos descartar nossos dons naturais e vantagens, preparo e formação pregressos, e que a partir disso, tudo que importa é o poder do Espírito Santo. Não estou desprezando o poder do Espírito Santo, não me entenda errado. Eu digo isso sob o risco de ser mal interpretado. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Mas é esse tipo de crença que resulta em um sentimento anti-intelectual em algumas denominações, de modo que, ao que me parece, quase se considera um requisito que a pessoa não tenha muito conhecimento e preparo, nem grandes habilidades naturais se quiser pertencer àquele grupo. Há uma certa desconfiança com pessoas de maior instrução, preparo e dotes naturais, de modo que parece insinuar que os poderes naturais e o intelecto estão em direta oposição ao poder do Espírito Santo, que essas duas coisas são inconciliáveis. São esses que citam 2 Coríntios 3,6 para justificar esse pensamento errôneo. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Em outras palavras, se alguém tem um histórico de preparo educacional, é muito letrado, conhecedor das Escrituras, certamente essa pessoa não pode ser espiritual. Ela apenas tem um grande cérebro, mas ela não é espiritual. Ou é uma coisa, ou é outra. Nada mais a gente precisa dizer sobre isso, senão que é uma completa negação do ensino bíblico. Em contraposição, devo dizer que é igualmente antibíblico pôr a confiança em dons naturais, de modo a se gloriar neles, confiar neles. É verdade que Paulo foi extraordinariamente dotado
com dons naturais, além de vantagens e posição privilegiadas. Todavia, Paulo jamais confiou em seu intelecto e sabedoria humana, nem lhes atribuiu mérito para a salvação. Ele disse aos coríntios: decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 1, 22, 2. Noutra ocasião, ele não ousou se orgulhar das suas vantagens naturais, do fato de que era um judeu puro sangue da tribo de Benjamim, e até chegou a considerar tudo isso. Paulo usava uma linguagem forte às vezes. Fezes de cavalo, é o que ele diz aqui. Olhe Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses capítulo 3, verso 8. Filipenses 3,8 diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E para que ninguém confiasse em seus próprios poderes e capacidades, Paulo escreveu aos coríntios o seguinte, ouça com atenção: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 27 ao 29. Entretanto, deixe-me retornar ao ponto de equilíbrio. Deus não descarta os dons naturais com os quais Ele próprio nos dotou, mas Ele exerce controle sobre eles, às vezes os potencializa e os usa de acordo com seus propósitos redentores para a glória do seu santo nome. É isso que nós vemos nas Escrituras, é isso que nós vemos na vida de Paulo como uma excelente ilustração deste princípio. Deus preparou cada um dos homens que Ele usou. Deus os dotou com dons e características e os pôs em determinada época e cultura, até que no momento certo, sem possibilidade de erro, os separou para si mesmo e os usou com tudo aquilo que Ele mesmo os dotou. Você vê isso não apenas no que diz respeito a Paulo, mas a cada um dos outros apóstolos e profetas, embora com dons e graus de preparo diferentes. Todavia, todos eles tinham dons e vantagens apropriados para o plano redentor de Deus. E uma prova cabal de que Deus não descarta dons naturais é a Bíblia que você tem nas suas mãos agora. Embora o Espírito Santo tenha inspirado cerca de 40 autores ao longo de cerca de 1400 anos, o estilo peculiar e distinto entre cada um desses escritores é facilmente identificado à medida que você lê a sua Bíblia. Paulo é muito lógico, argumentativo, às vezes denso teologicamente, e os seus escritos transparecem muita energia e paixão. Davi, por outro lado, o salmista, é um poeta sensível, contemplativo, com belas combinações de palavras e fazendo muitas referências à natureza como obra de Deus. É um teólogo da natureza, por assim dizer. Então, o que Deus fez foi tomar esses homens com seus dons e capacidades, com os quais Ele próprio os dotou, a fim de usá-los em sua obra salvífica. Não é possível exagerar nesse ponto. Agora, meus irmãos, espero que vocês reconheçam cada vez mais a importância de examinar cuidadosamente essas frases uma por uma, para apreender grandes verdades divinas, que de maneira nenhuma fiquem impacientes, achando que nós deveríamos seguir mais rapidamente. Estou fazendo isso movido por um interesse pastoral, ao examinar essas frases e o conteúdo doutrinário que elas nos fornecem, o que elas revelam sobre o caráter de Deus para nós. Não é um mero interesse intelectual, não estamos dissecando um sapo aqui no laboratório. Meu interesse real é no que ela faz por nós, no que a verdade da palavra de Deus pode fazer pelas nossas vidas. A soberania de Deus, ela é uma matéria pastoral, bem como qualquer outra doutrina. Os escritores bíblicos não eram teólogos de gabinete ou acadêmicos escrevendo tratados teológicos. Paulo, por exemplo, escrevia essa carta e outras como um pastor para cristãos comuns, gente do povo, a fim de que eles conhecessem as grandes doutrinas da graça de Deus e assim fossem consolados no sofrimento, exortados à santidade e encorajados à evangelização do mundo. Quer só um exemplo?
Nós temos lá em Romanos 8, grandes termos: predestinação, chamado, justificação, glorificação. Aqueles que Deus chamou, Ele vai conformar a imagem de Jesus Cristo, Ele não vai perder nenhum. E sabe em que contexto Paulo está ensinando a doutrina da eleição, por exemplo? Para cristãos que estão sofrendo. E há uma mentalidade errada que nós não devemos ensinar, não devemos tocar em doutrina para encorajar nossos irmãos, que não é o adequado a se fazer. Não é esse o procedimento do apóstolo Paulo. Ele está falando das grandiosas doutrinas da graça para aqueles irmãos que estavam padecendo intensa perseguição no Império Romano. E ele está usando aquilo para encorajá-los. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Quem falaria de predestinação e eleição para alguém que está sofrendo? Eu não pensaria nisso, mas é o que o apóstolo Paulo está fazendo e nos ensinando. Então essas doutrinas servem para o nosso encorajamento, para encorajar-nos, consolar-nos no sofrimento, nos encorajar à santidade e à evangelização do mundo. Esse primeiro versículo aqui está repleto de sólida doutrina. E aqui está, logo de início, o caráter de Deus sendo revelado de uma maneira esplêndida nessa aparente redundância. Essa diminuta expressão, por vontade de Deus, está conduzindo-nos através da gloriosa realidade de que Deus está nos olhando e nos conhece um a um, que Ele se interessa por nós individualmente, desde antes da fundação do mundo, apesar de toda a contradição e oposição que no futuro iríamos ter contra Ele, iríamos direcionar a Ele, e que de alguma maneira misteriosa, Ele harmoniza a nossa vontade livre aos seus eternos propósitos. Paulo é o que é por vontade de Deus. E eu estou disposto a afirmar, e cada vez menos hesito em dizê-lo, meus irmãos, que isso se aplica a cada um de nós, não apenas no que diz respeito à nossa salvação, mas também ao nosso chamado, ou se preferirem, a nossa vocação. Você não apenas é um cristão, mas também exerce a vocação de médico, ou advogado, ou engenheiro, ou dentista, ou empresário, ou professor, e eu a de pastor, pregando neste púlpito, neste momento, pela mesma razão, a vontade soberana de Deus. Será que eu estou indo longe demais em meu argumento sobre a soberania de Deus? Será que eu estou dando a Deus mais do que é devido? Efésios 2,10 não sugere isso? Leia Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10. Diz assim, Efésios 2,10: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Tudo que existe de bom em nós tem origem na vontade soberana de Deus. Assim posso dizer com convicção, sem titubear, permitam-me a referência pessoal, que não está em mim mesmo unicamente, em minha vontade rebelde e recalcitrante, a explicação de hoje, eu estar no ministério cristão como um pastor. Deus me chamou, essa é a minha convicção. Ele preparou isso de antemão e no tempo certo o fez acontecer. E eu, relutantemente a princípio, apenas obedeci livremente, não forçadamente, à vontade de Deus. Houve aquela forte consciência da mão de Deus sobre mim, empurrando-me, e de sua doce voz constrangendo, impulsionando, cativando, persuadindo a minha vontade a se harmonizar com seu eterno propósito. E de igual modo ocorreu com você. Deus o atraiu e o convenceu a seguir o curso de seu grandioso plano e propósito eternos. De um lado, a soberania de Deus intocada. Do outro, a vontade do homem não violada, mas livre. Um grande mistério. Um grande mistério. Nós não sabemos como essas coisas se harmonizam. Obrigado, meu irmão. Não é assim que Deus age, segundo o profeta Oséias? Olha Oséias capítulo 11, versículo 4. Oséias capítulo 11, versículo 4. Eu leio na NTLH esse texto, porque eu julgo muito feliz e elucidativa a maneira como a NTLH parafraseou esse texto. Oséias capítulo 11, verso 4. Diz assim: com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei
nos braços como quem pega uma criança no colo, e me inclinei e lhes dei de comer. Então, agora, você e eu em Cristo Jesus temos aquela forte convicção de que nós estamos fazendo a vontade de Deus no que diz respeito à nossa vida e vocação, de que estamos seguindo o seu propósito eterno. Nós não podemos nem queremos fazer outra coisa. Deus preparou de antemão as boas obras para que nós as praticássemos. E através de Cristo Jesus nos cativou e nos prendeu com laços de amor e carinho para fazer a sua boa, agradável e perfeita vontade. Mas a esta altura alguém pode levantar a seguinte objeção: bem, pastor, você está dizendo que a vontade de Deus nos cativa e que nos dá esse senso de propósito, essa forte consciência de que nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Mas não é isso que eu verifico em minha experiência. Eu não sinto definitivamente isso. Na verdade, eu tenho dúvidas esmagadoras a respeito de que se o que eu estou fazendo é de fato a vontade de Deus. Como saber qual a minha vocação, meu chamado, e ter convicção disso como o apóstolo? Pois bem, essa é uma questão legítima. Eu não posso ignorar o fato de que há pessoas entre nós aqui essa noite que são continuamente perturbadas por incertezas quanto à vontade de Deus para as suas vidas, que não têm a mesma convicção do apóstolo a respeito do seu chamado. Geralmente, porém, essas dúvidas têm origem em ideias e crenças erradas sobre vocação, chamado, vontade de Deus. Grande número de cristãos é mantido em tristeza, insatisfação, ansiedade, escravidão, por não conseguirem entender estes assuntos particulares. Portanto, essa é uma questão de real valor prático para nós. O que dizer sobre isso? Querendo Deus, no nosso próximo estudo, proponho-me a tratar dessa questão e de outros elementos relativos à vontade de Deus, no que respeita à vocação e chamado. Ainda temos outros pontos para analisar a respeito do porquê Paulo faz essa descrição adicional de si mesmo como alguém que foi chamado por vontade de Deus. Contudo, sinto-me obrigado, fortemente obrigado, a deter-me um pouco mais neste ponto e expandi-lo para lidar com as consciências que porventura estejam perturbadas, as quais, em função deste sermão, podem ter sido ainda mais comprimidas e atormentadas por dúvidas sobre o seu chamado. Se você é essa pessoa, o sermão da semana que vem, o próximo sermão, é especialmente para você. E eu espero te reencontrar aqui no próximo estudo, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, por revelar o teu caráter de uma maneira tão gloriosa, Senhor, em uma pequena palavra que o Senhor inspirou na tua sagrada escritura. Ajuda-nos, Senhor, a conhecermos mais a Ti, fazermos a Tua vontade e termos a consciência de que estamos agradando ao Senhor. Em nome de Jesus, amém.